Você sabe se você tem algum tipo de problema com bebidas alcoólicas? Como saber se o meu consumo de álcool se tornou um problema? Para responder estas perguntas, eu vou te mostrar 5 tipos de alcoólatras de acordo com uma grande pesquisa desenvolvida por 3 instituições americanas. Aí você tenta identificar se o seu padrão de consumo de bebidas alcoólicas se encaixa em um desses 5. Bom, o álcool faz parte da nossa cultura há muito tempo. Ele é consumido por pessoas de diferentes idades em diversos tipos de situação e às vezes em quantidade exagerada. Quando isso acontece, os efeitos negativos prevalecem sobre os positivos e podem gerar consequências no longo prazo, como o alcoolismo, por exemplo. Para lidar com esse problema é preciso, antes de tudo, identificar os tipos de alcoólatras. O alcoolismo é uma doença que se caracteriza pela incapacidade de controle sobre a ingestão de álcool, devido à dependência física e emocional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 3% de toda a população brasileira com mais de 15 anos é alcoólatra, percentual que representa mais de 4 milhões de pessoas. Existem vários tipos de alcoolismo que se diferenciam pelas características da pessoa: idade atual, idade em que começou a abusar do álcool, idade em que se tornou dependente, histórico familiar e presença ou ausência de transtornos mentais ou abuso de outras drogas. Essa classificação foi criada com base em uma grande pesquisa desenvolvida por 3 instituições americanas: a National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, a National Institute of Health e a National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions. Antes de começarmos a explicar cada um dos tipos de alcoólatras, precisamos deixar claro que essa classificação não é usada como diagnóstico para determinar se um indivíduo sofre ou não de alcoolismo. Ela tem como objetivo facilitar os estudos sobre a doença e guiar pesquisas relacionadas ao tema e às formas de prevenção. E o primeiro tipo de alcoólatra é o alcoólatra jovem adulto. O estudo americano sobre os tipos de alcoólatras indica que 31,5% dos dependentes se encaixam nessa categoria, que corresponde ao maior grupo. Os alcoólatras jovens adultos costumam começar a beber no final da adolescência, por volta dos 19 anos, e se tornam dependentes de álcool alguns anos depois, com idade em torno de 24 anos. Não é comum que os indivíduos desse grupo tenham transtornos mentais nem abusem de outras substâncias químicas, apesar de ser possível. Também é incomum que tenham outros familiares alcoólatras. Muitos deles ainda estão na faculdade ou acabaram de sair da casa dos pais e estão experimentando a independência da vida adulta pela primeira vez. O alcoólatra jovem adulto costuma beber com menos frequência do que os outros, mas quando o faz, a tendência é que exagere na dose e pratique o que chamamos de binge drinking. O binge drinking significa beber muito, em pouco tempo, com a intenção de ficar embriagado, consumindo-se 4 doses, no caso das mulheres, e 5 para os homens, em um período de 2 horas. Vale ressaltar que o número de homens jovens adultos alcoólatras é 2,5 vezes maior que o de mulheres. E o segundo tipo de alcoólatra é o alcoólatra jovem antissocial. Cerca de 21,1% dos alcoólatras são do tipo jovem antissocial, que representa aqueles que começam a beber ainda na adolescência, com cerca de 15 anos de idade, e desenvolvem dependência nos primeiros anos da vida adulta, muitas vezes antes dos 20. Mais da metade das pessoas desse grupo apresentam traços de transtorno da personalidade antissocial. Também é comum que essas pessoas tenham depressão, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo e que abusem de outras substâncias como cigarro, maconha, cocaína e opioides. Mais de 75% dos jovens alcoólatras antissociais são homens e tiveram pouco ou nenhum acesso à educação de qualidade. O mesmo acontece em relação ao mercado de trabalho. Essas pessoas têm o costume de beber grandes quantidades de álcool de uma só vez. A probabilidade de que esse tipo de alcoólatra busque tratamento é maior do que a dos jovens adultos. 35% deles já procurou ajuda em algum momento. Os componentes desse grupo são os que têm mais chance de buscar tratamento em clínicas, mas muitos também recorrem a grupos de apoio.